Bom dia a todos, diletos discentes, saúde e paz a todos, linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje, diletos, nós iremos falar sobre a narrativa de Machado de Assis. Antes, porém, a nossa mensagem inicial é: se você não lutar por alguma coisa, será vencido por qualquer coisa. Então, para falar da narrativa de Machado de Assis, que é o maior escritor brasileiro, é o nosso parâmetro de escritor na cultura literária brasileira, nós vamos começar a falar um pouco sobre o realismo na Europa, que, que surgiu com a crítica à hipocrisia da moral burguesa. Então, não se esqueça, o romantismo foi a estética literária, a escola literária por excelência, que representou todos os valores e preceitos morais da burguesia no contexto europeu. Então, o romantismo, a escola romântica, ela é a expressão artística dos valores sociais, intelectuais da burguesia, que é a classe então dominante, que chegou ao poder político por via do poder econômico e da organização. Então, nós vamos observar que o realismo vem para se contrapor ao romantismo exatamente para colocar em evidência uma crítica à falsidade das relações humanas baseado nos valores burgueses. E o romance que deu origem na Europa ao realismo é esse aí do título, a Madame Bovary. Né? A Madame Bovary, uma obra do francês Gustave Flaubert, é, que coloca a personagem principal, Ama Bovary, em contato com a realidade. Flaubert ele vai refletir, a partir da ótica da Emma, sobre a impossibilidade de concretização das fantasias sentimentais, diga-se de passagem, que eram fantasias românticas. A Emma era aquela típica jovem sonhadora romântica e tem a sorte de se casar com um médico aí que ganha esse sobrenome. Então a Emma ela sonha com uma vida diferente e excitante ao lado de alguém que seja a encarnação de um príncipe encantado. Observe o viés romântico. A decepção com o marido e a busca do mundo de beleza, prazer e refinamento que os textos românticos lhe haviam mostrado carregam-na em direção ao adultério. Ela trai duas vezes seu marido e em ambas as traições experimenta a grande paixão, aquela paixão arrebatadora. E em seguida ela prova o que? O abandono do amante. Ou seja, o amante queria apenas satisfazer-se concupiscentemente com ela. Desiludida, compreende a impotência e a alienação romântica de seus desejos, mas não tem forças para suportar a grosseria e o utilitarismo da existência pequeno-burguesa, preferindo o arsênico à lenta asfixia de um cotidiano vazio. Isso para dizer o quê? Trocando em miúdos, que ela se suicidou. Ela tomou esse veneno, arsênico, e se suicidou. Sobre o realismo, agora nós vamos trabalhar as características especificamente da narrativa do Machado de Assis, para depois a gente fazer uma análise do principal romance realista que deu origem ao realismo no Brasil. Então, a principal característica que nós podemos citar é a análise psicológica que o Machado de Assis ele faz a partir dos seus personagens que tem um plano de fundo no Brasil, mas que na verdade ele busca essas constantes universais. Ele busca essas características que estão presentes não no inconsciente coletivo brasileiro, mas essas características que estão presentes na humanidade como um todo, independente do lugar onde se esteja. Então, a narrativa realista de Machado de Assis, as características machadianas, da prosa machadiana, ela vai perscrutar, ela vai investigar exatamente esse inconsciente coletivo, não do brasileiro, que tem como pano de fundo o Brasil e os seus espaços e as relações sociais entre as pessoas, mas ele vai perscrutar esse inconsciente coletivo do homem, né, do ser humano. Por isso que é uma busca universal para fazer construir um raio-x da alma desse ser humano. Então, na análise psicológica,
e vai se estudar as motivações que impulsionam os personagens. E isso é feito normalmente através de um discurso indireto livre, que é quando o narrador ele se mete dentro da narrativa e diz coisas que o personagem talvez não tenha coragem para dizer ou tenha até coragem para dizer, mas o narrador capta esse pensamento e joga isso para o leitor. Entretanto, é comum a observação bem minuciosa, bem detalhada das ações das personagens, com o intuito de lhes analisar o comportamento. Uma segunda característica presente no realismo da narrativa machadiana é a tipificação social. Então, apesar de focalizar mais detidamente as classes médias, urbanas, o romance realista, a narrativa machadiana ela se detém na observação dos mecanismos de ascensão social e na análise do chamado arrivismo social. O que é esse arrivismo social? É a tentativa de você mudar de uma classe para outra, você pertence a uma classe mais baixa, uma classe do trabalhador e quer ascender socialmente para a classe média. Então é você utilizar um meio, um artifício, que às vezes não é lícito esse artifício, para você ter uma ascensão social. Outra característica é a desidealização. Observe, o romantismo foi a escola literária da idealização. O realismo, para contrapor-se, vai tentar desconstruir essa idealização. Com o quê? Desidealizando os personagens, as circunstâncias, os pensamentos. Observe esse trecho do conto Papéis Avulsos. Não bonita nem simpática, Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, únicas dignas da preparação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não correu o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. O que ele está dizendo? Como Machado de Assis é engraçado. Mal composta de feições, isso é uma figura de linguagem, um eufemismo para dizer que Dona Evarista era feia. Né? Então eu tenho aí a desidealização, onde as personagens são apresentadas de forma objetiva e o narrador ele vai prezar pela verossimilhança. O que é isso? A semelhança no máximo grau possível com a realidade, apresentando o ser humano tal qual como ele é. Outra característica é a presença de uma amargura e de uma ironia refinada na observação do ser humano e dos seus comportamentos, dos seus atos, da sua forma de pensar. Observem outro trecho de um romance que diz: E não faltará quem ache que a alma deste homem é uma colcha de retalhos. Pode ser. Moralmente, as colchas inteiriças são raras. O principal é que as cores se não desmintam umas às outras, quando não podem obedecer à simetria irregular e à regularidade. Era o caso do nosso homem. Tinha um aspecto baralhado à primeira vista, mas, atentando bem, por mais opostos que fossem os matizes, lá se achava a unidade moral da pessoa. Outra característica presente na narrativa machadiana são as descrições detalhadas. E aqui eu abro um parêntese para explicar que as descrições detalhadas também fazem parte de alguns escritores românticos, como José de Alencar. O José de Alencar ele perfaz descrições muito detalhadas dos personagens, do ambiente, mas observe, as descrições detalhadas no romantismo têm uma função diferente do realismo. Na narrativa romântica, as descrições detalhadas, geralmente muito cheias da classe de palavras que é representativa dessa caracterização, desse detalhamento, que são os adjetivos, né? Tem uma função idealizadora. Então, o escritor romântico, como José de Alencar, você vai observar na utilização dos adjetivos, você vai observar uma idealização do personagem, da cena, do espaço. Então, o detalhamento tem uma função idealizante. No realismo, a utilização do adjetivo ele vai perfazer uma função desidealizante, uma busca para detalhar o mais próximo possível da realidade o personagem, a situação ou a circunstância. Então,
o detalhamento, a narrativa lenta, detalhada, cheia de detalhes, é para captar o máximo de realidade possível e para trazer isso para o leitor. No romantismo, esse detalhamento, essa adjetivação, ela tem uma função idealizante. No realismo, essa adjetivação ela tem uma função realista, ela tem uma função de tornar mais próximo possível da realidade, ou seja, aumentar o grau de verossimilhança, ok? Então, as descrições detalhadas, elas deixam a narrativa mais lenta e visam aumentar o grau de verossimilhança e garantir um efeito real às obras. Outra característica é o antirromantismo, como não poderia deixar de ser. Observe, a noite era clara. Fiquei cerca de meia hora entre o mar e a sua casa. A senhora aposto que nem sonhava comigo. Entretanto, eu quase que ouvi a sua respiração. O mar batia com força, é verdade, com esta diferença que o mar é estúpido, sem saber porquê, e o meu coração sabe que batia pela senhora. Observe que essa crítica aqui ao sentimentalismo romântico, onde ele adjetiva o mar de estúpido, né? Que o mar vai, bate e vem na praia, né? Nesse movimento incessante, sem saber porquê. E o coração dele sabia que batia pela senhora. Tal grande era a estupidez. Então aqui é uma crítica ao sentimentalismo romântico, né? A expressão lírica do romantismo. Outra característica é o ceticismo e o niilismo, que são duas coisas diferentes. O cético são bem próximos, na verdade. O cético ele tem uma descrença em alguns ideais, então ele tende a acreditar em algo, mas ele tem uma descrença de alguns ideais, não de todos. Mas o niilismo ele tem a descrença absoluta, ele não acredita em nada de absoluto, em nada de que pode ser mostrado para ele de uma forma palpável, ele não acredita em nada, então ele é um descrente absoluto. Então o ceticismo pode levar ao niilismo. E aí nós temos um trecho onde é mostrado esse ceticismo e esse niilismo através de uma metáfora das batatas. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas, rigorosamente, não a morte, a vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então tá aí, essa é uma metáfora famosíssima do Machado de Assis, encapsulado nesse axioma: ao vencedor, as batatas. Outra característica presente na narrativa realista e na narrativa machadiana é o humor negro também. Observe esse trecho. Era uma vez uma choupana que ardia na estrada. A dona, um triste mulambo de mulher, chorava o seu desastre a poucos passos, sentada no chão. Senão quando, indo a passear um homem ébrio, viu o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela. É minha sim, meu senhor. É tudo que eu possuía neste mundo. Dá-me então licença que acenda ali o meu charuto. Quer dizer, o cara vai acender um charuto no fogo que está pegando na casa da senhora. Então, um humor, só que um humor numa situação pouco aprazível para que se tenha humor, chamado de humor negro. Conversa com o leitor é uma característica muito peculiar também do Machado de Assis. Observe, começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor.
Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guiam-se à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Outra característica é o conflito entre a aparência e a essência, sintetizada nessa cena. Observe a aparência, o tentar se mostrar ser aquilo que pode-se essencialmente, interiormente não ser, através de quê? De servir a alguém com requintes, né? Usando utensílios nobres. Lembrou-me congregar os principais de Funchal para que me ouvissem tanger o instrumento, os quais vieram, escutaram e foram se repetindo que nunca antes tinham ouvido coisa tão extraordinária. E confesso que alcancei um tal resultado com um só recurso de ademanes, da graça em arquear os braços para tomar a charamela, que me foi trazida em uma bandeja de prata, da rigidez do busto, da unção com que alcei os olhos ao ar, e do desdém e ufania com que os baixei à mesma assembleia. Outra característica é a utilização da metalinguagem. A linguagem para falar da própria linguagem, o romance falando do próprio romance, a narrativa falando da própria narrativa e a digressão. O que é a digressão? A digressão é nada mais nada menos do que você fugir de um tema, você está falando sobre um assunto, de repente você suspende aquele tema, começa a falar sobre outro assunto, mas depois o retoma novamente. Imagine a leitora que está em 1813 na Igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas amigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada? Podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles tempos remotos. Não lhe chama a atenção para os padres e os sacristãos, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as safenas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente. Limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho, que rege a orquestra, com alma e devoção. Observe a digressão que ele faz, né? E como ele está utilizando a metalinguagem para falar sobre a própria narrativa, né? Ele está falando sobre isso. E está aqui o Machado de Assis, que é um escritor que vai ser caracterizado por uma sempre constante tensão entre o regional e o universal, aquilo que eu vos falei no começo da aula. Um instinto de nacionalidade crítico, né? Aqui o Machado de Assis e a crítica literária dos fins do século XIX. No final do século XIX, o grande e qualificado escritor ou crítico literário Silvio Romero acusou Machado de Assis de ter um estilo destituído de compromisso com o projeto de nacionalidade. Na verdade, na obra de Machado de Assis, a paisagem brasileira ela é plano de fundo para a discussão de temas de caráter universal. Por exemplo, pai contra a mãe. Num de seus contos mais geniais, Machado de Assis põe um caçador de escravos, por nome Cândido Neves, num dilema moral. Ele entrega seu filho para adoção ou uma escrava grávida para seu senhor. A branquíssima personagem nem pensa duas vezes, restitui a escrava ao seu antigo senhor e com o dinheiro que ganhou salda as contas e leva a comida para casa. Aí ao Machado de Assis enquanto um dissecador da segunda natureza. O que é dissecar? Investigar, dissecar um cadáver, você investigar todos os pormenores, todos os detalhes daquele cadáver, cada uma das partes. Então, dissecando a segunda natureza. Por quê? Porque a primeira natureza é essa que o ser humano tem, que ele já nasce. Então, segunda natureza seria dissecando a alma. O corpus, que é o conjunto, o corpus disse numa pesquisa, o conjunto de dados que fornecem para você analisar, para você transformar aquele conjunto de dados no conhecimento científico, numa pesquisa. Então, o corpus machadiano é a burguesia fluminense do final do século XIX. As doenças da alma, focalizada pelo Machado de Assis, com a lupa, com o microscópio, é o adultério, são as falsas amizades, é a dissimulação, a falsidade, o interesse financeiro por trás das relações sociais, amorosas, afetivas, o arrivismo social, que é uma prática de ascensão social, e a ostentação de aparências. O arrivismo social, como eu falei, são personagens de classes mais baixas, desfavorecidos economicamente, que executam um projeto de ascender socialmente.
aí as principais obras machadianas, ok? Depois vocês vêm com calma, até a próxima aula onde nós vamos nos exercitar.